O podcast O Novo Hunter é um oferecimento da Lince Tech. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no Novo Hunter. O nosso projeto é um projeto podcast que visa trabalhar e conversar com pessoas que fazem a diferença nos seus mercados, nos seus negócios. Eu e o DJ, a gente está aproveitando nesse momento uma estrutura diferente, que é o Estúdio 2, que é um estúdio que foi montado aqui na LEC Filmes, justamente com o propósito de aproveitar o movimento da Febratex, onde a gente tem uma série de empresários vindo até a feira, seja para visitar a feira ou até mesmo no processo de exposição dentro da feira. E nós, oportunamente, eu e o DJ, entendemos que faria muito sentido para o nosso projeto poder fazer uma imersão dentro da Febratex, convidando profissionais que atuem e que fazem a diferença dentro do mercado têxtil, principalmente. E hoje eu tenho a honra de conversar aqui com o Marcelo Costa. Vou passar para o DJ depois se apresentar, mas o Marcelo a gente teve a oportunidade de se conhecer num evento digital, e hoje, mais uma vez, a gente está tendo a oportunidade de ver mais uma outra pessoa, que até então o meu contato era somente digital, de uma maneira presencial. Mas, DJ, faz a sua apresentação aí. A gente está aqui nessa Febratex da retomada, né, e olhando para o mercado sobre ângulos diferentes, trazendo pessoas com abordagens diferentes para contar suas histórias, as trajetórias, e sempre pensando nesse novo perfil da liderança, dos desafios dos negócios e o que a gente pode fazer para superá-los, né? Marcelo, obrigado por estar aqui. E a ideia é, começamos com, conta um pouquinho da tua trajetória profissional, enfim, como se fosse um pitch de startup, como você vende o seu peixe falando da sua vida profissional. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Prazer estar aí com vocês, né? Falar da gente, falar da empresa, falar da brand. Minha vida, assim, sempre tive uma veia comercial forte, né? Acredito que com 15 anos eu já comprava algumas camisetas, já estampava com silkscreen e já vendia, né? E aí foi indo. Com mais ou menos em 1990 eu fui ser representante têxtil. Eu tenho uma carteirinha da Corsesp de 1990, vou fazer um quadro, estou meio antigo, estou meio dinossauro. E aí eu fui ser sempre em estamparia, né? Sempre eu representei empresas de estamparia em Americana. Então comecei em 1990 e fui indo, e ali a gente começou a ter experiência, né? Comecei a ter muita experiência, que na realidade eu trouxe para a empresa, para a brand. Eu sempre digo que as maiores experiências foram tudo que eu aprendi de bom e tudo que foi de ruim, né? Uhum. Eu aprendi muito como lidar com o cliente, saber o que o cliente precisa, e aprendi muito como não perder um cliente, porque eu sempre perdia alguns clientes. Naquela época era muito diferente, o negócio era muito devagar. E aí você tinha um problema no tecido, mandava um técnico, mandava isso, mandava aquilo, você falava, vou perder o cliente, e você deixava de vender. Então essas coisas foram muito, muito boas, foi um aprendizado muito importante na minha vida profissional. Eu não tinha ideia de montar uma empresa, né? Muitas vezes vai do pai para o filho. Meu pai, minha família não tinha nada de empresa, não tinha nada do ramo têxtil. E em 2005, nós compramos algumas mesas e começamos a estampar tecidos em mesas, né? Porque essas empresas que eu representava, elas já teve abertura de importados, elas eram muito grandes e acredito que a produção caiu muito e o produto não era renovado, né? Então, quando você tem uma empresa que você tem uma concorrência, claro que uma concorrência desleal, ela prejudica, mas eu acho que uma concorrência é muito boa em tudo. E para o têxtil essa concorrência veio boa. Quando os importados vieram, falou, ou a gente aprende a concorrer de igual para igual, ou vai fechar tudo. Metade fechou. E aí eu fui obrigado a fazer para o meu sustento, uma estamparia com mesas. E aí nós começamos a estampar com essas mesas, e ali foi crescendo, né? Alguns clientes chegaram e falaram, Marcelo, você faz um trabalho legal, mas eu preciso aumentar a produção.
Produção, preciso de dinheiro, preciso comprar máquina. Teve até um cliente que entrou junto, ajudou, compramos uma rotativa depois de 2 anos, né? Ficamos com mesas, compramos uma rotativa e assim veio. Depois entramos no digital, hoje nós estamos aí com 4 digitais, uma rotativa, produzindo 500 mil metros hoje só de estampado por mês, né? Tem uma coisa que fala que às vezes a deficiência faz a eficiência. A nossa deficiência era em tecidos lisos e nós começamos a fazer só o estampado e ficamos muito bem no estampado. Sempre entregando muito rápido, né? Eu tenho quem conhece a Brand, né? Nós temos até caminhão, tem uma linguagem que chama pali pali, que em coreano é rápido, rápido. E como os meus clientes eram, a maioria, minha escola é coreana, eu trabalhei muito no Bom Retiro, e eles falavam para mim, né? Marcelo, pali pali. Eu falava, porra, que raio que é isso? Rápido, rápido. Eu comecei a colocar nos meus pedidos, né? Pali pali. Sério? E a fábrica, a gerente me ligava e falou, meu, o que é esse pali pali? Eu falei, é rápido, rápido. E aí eu comecei a entender que tudo que você fazia diferente, cara, tudo que você não faz na mesmice, até como representante lá atrás, só de você colocar, pô, isso é do Marcelo. Então eu fui vendo que todas as coisas diferentes, né, o negócio andava muito, né. Eu sou aquele cara que eu penso que as empresas que fazem tudo muito certo durante muito tempo, elas fecham. Se a pessoa não renovar, não ter... Começa a fazer certa coisa errada, né? O certo durante muito tempo ele se torna errado. E era muito engraçado esse negócio do pali pali. E a empresa começou muito pequena, 7 funcionários, 10, hoje são 220, mais ou menos. E você não forma, né, uma empresa rápida, você não pega uma empresa e amanhã você vai falar, nossa, vou contratar esse pessoal e vou transformar essa empresa numa empresa rápida. A empresa, ela nasce rápida. E eu vejo pela Brand, né? A galera lá, eles são ligeiros porque veio de dentro, né? Essa alma de rapidez da empresa. Isso foi muito, muito importante. E a ideia nossa, eu já saí do foco, não era só para falar de mim, eu já fui para a empresa. Mas já está tudo junto. Tá tudo junto. Então, a ideia nossa era... Eu sempre, como representante, quis resolver o pepino da empresa, né? Porque a confecção, primeiro ela faz o tecido estampado e aí você entrega. E quando ela recebe esse tecido para frente, ela tem tanta coisa, ela vai ter que acertar o molde, ela vai ter que acertar a costura, ela vai ter que ter acertado no modelo, na estampa, ela vai ter que vender, ela vai ter que receber. É muita coisa. Então eu queria fazer só a minha parte certa. O que é fazer a minha parte certa? Uma vez uma estilista foi na fábrica e falou, pô, Marcelo, é tão difícil o têxtil, né? É só fazer o combinado, e vocês conseguem fazer o combinado. Mas ninguém consegue fazer o combinado. O que é o combinado? Você vai comprar o tecido X, eu vou vender por tanto, e vou te entregar tal dia. Isso é o combinado. E ninguém consegue fazer isso. É uma coisa tão simples, mas o combinado é muito difícil. E aí eu entrei nessa de fazer o combinado. Chegar a revolução foi pegar um monte de representante e falar, gente, o cliente sempre tem razão, principalmente quando ele não tem razão. E todo mundo, como assim, né? Porque hoje você tem, há muitos anos o têxtil no Brasil, você tem muito mais oferta do que procura. Então é complicado o têxtil. Você tem que ter um tecido bom, você tem que estar presente, você tem que entregar bem, você tem que ter qualidade, você tem que ter um preço. E a Brand é caçula, né? Nós temos 17 anos no mercado, nossos concorrentes têm 40, têm 50. Talvez isso é uma vantagem da Brand, né? Com certeza. Ser nova. Ágil, né? Ágil, uma outra cabeça. Os clientes vão na fábrica e falam, meu, que galera nova, né? Por que eu tenho uma galera nova? Porque você não acha mais profissional que quer trabalhar no têxtil. Aquele operador daquela máquina antiga, sim, o cara está na internet, ele não quer pegar uma rama, não quer trabalhar com aquelas máquinas antigas. Então, a gente entra ali, tenho o prazer de falar que a financeira começou como telefonista, o meu encarregado de estamparia começou na minha expedição, e é uma família, não é demagogia falar isso. Formando a prata da casa. Formando a prata da casa.
muitas contratações quando vem, deixam alguma coisa, mas eu digo que a empresa, ela é 90% do bem, né? Galera do bem. Então chega um cara meio errado ali. Rápido para a galera expurgar. Ele se destaca muito, né? Como assim? Vocês vão trabalhar? E desde a pandemia nós viramos 24 horas, né? Direto, 24 horas, de segunda a segunda. Tem dia que falta tem que colocar. Não é fácil. Para atender demanda? Para atender demanda. A gente começou com uma máquina, né? Eu sempre coloco a demanda antes, para depois encher a máquina. Então, quando eu vejo que uma máquina está enchendo, eu compro outra. Eu dou a demanda para depois encher. Eu não espero atrasar pedido para comprar máquina. Isso você também antecipa, na realidade. Antecipa. Né? A gente coloca a demanda no mercado e depois ela enche. Mas já estamos na 4ª máquina aí. Para cumprir o combinado tem que fazer isso. Para cumprir o combinado tem que fazer isso. Nós estamos na 4ª máquina, eu sempre falo, acho que desde a segunda, que agora chega, né? E quando eu falo isso, o pessoal dá uma... o pessoal dá uma risada na fábrica. Não pode mandar parar de vender. Os meus encarregados, eles brincam aí. Há pouco tempo atrás fiz uma viagem e aí comprei mais uma máquina. Mas a gente vive isso, né? Hoje, quem toca a brand sou eu, meu filho e minha filha. Legal. Isso é familiar, então. É familiar, muito Legal. Importante. Minha filha faz a parte de sustentabilidade, faz feira fora, fez Columbia Tex, final de setembro vai fazer Califórnia. Legal. Meu filho trabalha comigo, 7 da manhã está lá, tem um hobby de ser piloto, né? Sim, acompanho. Mas se não chegar às 7 horas não corre, então... A contrapartida. Isso te renova a cada dia, né, cara? Certamente o tempo para ele é bem importante, né? O tempo é muito importante, né, cara? A gente é bem... Mas deixa eu te fazer uma pergunta que agora que você comentando. Você acha que um pouco do DNA da brand, de ser inovadora, de ser rápida, de ser ágil, de não se contentar com limites, ou seja, tá tendo demanda, vamos botar mais uma máquina, não sei mais o que. Isso vem já de algo nato seu na condição de líder, ou por o fato de você ter sido um representante comercial, ter atuado no mercado? E uma das dores de representante comercial, eu também fui, é muito isso, assim, cliente, sentir na pele e dizer assim, cara, se eu tivesse mais, eu venderia mais e eu ganharia mais, porque a gente é comissionado, né? Aí de repente a gente tem uma cota. Você tem só 100 metros para vender, ou só 1.000 metros para vender. E aí você vê assim, cara, eu poderia ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil de comissão e eu vou ganhar 2 porque a minha cota já acabou e tem gente sentado na cota e não vem. Você acha que isso é um pouco do perfil do Marcelo, que sempre quis mais, é agressivo no bom sentido, né? Naquele sentido positivo da agressividade, e isso se passou para a cultura da brand automaticamente para todo funcionário? O funcionário entra, né, pali, tem que correr, tem que andar rápido, e automaticamente ele também já observa e diz assim, cara, aqui não tem muito limite não, o céu é o limite, segunda a segunda, 24 horas. Eu acho que a rua me trouxe esse pali, né? Uhum. Eu lembro que trabalhei numa empresa, talvez aí quem esteja assistindo, talvez alguns conheçam, era a TPS, Tecidos Pereira Sobrinho. Não lembro. Ele era um dos filhos da Cianê, né? E era uma empresa de estamparia, assim, que eu aprendi tudo ali, né? Não tinha importado, então chegava a estampa, eram várias equipes com vários representantes, cada equipe tinha um gerente, chegavam 10 cartelas, 1.000 por variante, né? Então são 3.000 metros, 1.000 de cada cor, você pegava aquilo e já saia correndo no cliente, e você tinha que vender aquilo, senão o outro vendia. Então você pegava o telefone e levava tal. Então ali eu já vim, né, pegando a manha. Dessa empresa eu fui mandado embora no final do ano porque não sabia vender. Imagina. Né? Talvez, né, mas tá aprendendo. Aí depois veio a escola do Fast Fashion. Pô, Fast Fashion foi tudo para mim. Porque eu chegava no cliente e o pali, né, ali Bom Retiro, coreano, eu aprendi muito com os caras são muito avião para rapidez. Então acho que eu fui pegando, o mercado foi colocando isso, aí soma com a minha ansiedade, né, que falam que eu nasci de 4 para 5 meses. Então você soma essa ansiedade com a escola que você teve, eu acho que nós somos produtos do meio, né? Com certeza. Então a escola ali do Fast Fashion para mim foi muito importante, e eu era tido como um representante muito comercial, que eu conseguia ver tudo, né? Que tudo que eu comprava, tudo que eu escolhia vendia. Meus representantes, meus clientes falavam isso,
E eu viajei algumas vezes, minha primeira viagem para a Europa foi com um cliente, um coreano do Bom Retiro. E assim, né, contar um segredo aqui que pouca gente sabe. Quando eu ia, lá na época era Topshop, né? E aí eu pegava uma estampa e falava, pô, que estampa legal, né? E aí eu dava uma olhada, ver quem estava comprando essa estampa, eu ia no caixa. Então se aquela estampa tivesse na fila, mesmo que eu gostasse ou não, às vezes eu pegava uma estampa e falei, pô, será que agrada isso, né? Porque... Sim, difícil de definir. Difícil de definir, né? E aí eu ia no caixa ali, nossa, tem 3 compraram. Eu comprava essa aí, passava para o meu cliente. Às vezes eu comprava uma estampa e ia lá, nossa, ninguém comprou, nossa, mas aquele desenho, todo mundo comprou, eu comprava. Só que era uma técnica minha, assim, não foi desenvolvida. E eu fiquei conhecido como o cara mais comercial que tinha de estampa. Você estava fazendo pesquisa. Eu só estava fazendo pesquisa de mercado. Estava fazendo espelhamento, que a gente chama, né? Espelhando. Na área comercial a gente fala de espelhar, né? O filtro era muito bacana. Mas era inteligente, sem sombra de dúvida, porque você se baseava por uma demanda que já estava ali, né? Estava na cara, só que nem todo mundo enxergava. Não, e é muito complicado, né? Por mais experiência que você tem, às vezes eu viajo, né? Hoje a gente tem uma equipe aí de 30 pessoas, só no estilo, né? Pô, e chefe de uma galera muito boa, né? A Brand, depois de muito tempo, conseguiu ser formadora de opinião, tem um negócio. Eu tenho aquela veinha lá, hoje a galera que faz, eu sempre dou meu palpite, né? E aí eu viajei uma vez, peguei uma estampa e falei, meu, linda, nossa, linda, linda, linda. E na ansiedade que às vezes atrapalha, né? A ansiedade é boa, até a página 7, às vezes ela te atrapalha um pouco. E aí gostaram, nossa, não, já roda 5 mil, põe na pronta entrega. Bem, calhou aquilo. Todo mundo achava linda. E não vendeu, então ninguém sabe. A estampa é uma coisa complicada, sim, muito complicada. Sem dúvida. Hoje, para fazer 500 mil metros, 500 metros por desenho, são 1.000 desenhos. Pô, fazer 1.000 desenhos não é fácil. Pois é, né, cara? Só que hoje a gente pega o briefing do cliente, ele fala o que ele quer, a gente tem uma coleção exclusiva, uma coleção que não é exclusiva, então é uma demanda muito grande. Voltando para a pergunta, né? Virginiano é assim, né, cara? Eu vou dar a volta ao mundo e volto, mas eu volto. Eu sou virginiano, tá tranquilo, eu tô em casa. Também sou virginiano, tô em casa, eu faço a mesma coisa. Então esse lance Respondendo agora, né? Eu acho que é uma somatória de produto no meio, tá. onde eu fiquei, onde eu comecei a vender. Eu comecei a vender para uma TPS que era estampa, e você tinha que vender ela rápido, e depois a minha galera tinha que entregar muito rápido, porque assim, você imagina, no Bom Retiro, alguém lançava, todo mundo sabia que a marca lá fora ia lançar, ganhava quem fizesse mais rápido. Sim, porque todo mundo está concorrendo meio que com... E não tinha digital, né? Não tinha digital. Sim, eu sou rotativo, né? A galera ia, todas as fotos que a gente pegava era muito engraçada, né? Toda foto era do cliente dentro do provador, você viu o cabide, a mão, e ele tirando a foto daquilo. Quando chegava para mim, pô, já pegava meu desenhista, desenhava, fazia o quadro e estampava na mão. Então a gente era muito rápido. Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então tinha que esperar chegar, na maioria das vezes, a roupa física. Sim, a amostra física, né? E era uma cópia tal qual. Se todo mundo viajava para o mesmo lugar, e todo mundo gostava da mesma estampa, quem colocasse na frente, na vitrine saia na frente, né? Então acho que foi isso aí que fez a gente ser rápido, e esse conceito eu passei para a empresa. Entendi. Quando a gente fala de liderança, é claro, pelo menos para mim que trabalho com essa área, de ver que você exerce uma liderança muito interessante junto à sua equipe, à sua empresa e até mesmo ao mercado. Mas a impressão que eu tenho, a gente se conhece relativamente pouco, é que você é um cara bem familiar, assim, até você acabou de falar, empresa familiar e tal. Normalmente o cara acaba tendo o emocional, né? Você falou de ansiedade, né? Essa questão fraternal, falando alto, né? Dentro do jogo. Sim. Como é que você trabalha a liderança sendo assertivo com a equipe, uma equipe de jovens, né? Que você falou, né, Marcelo, que é desafiador, né? Não vou ser indelicado de perguntar a idade, mas eu acredito que nós tenhamos uma idade próxima, ali na faixa dos 50 e tal. Então, assim, você está lidando com uma galera de design
tua equipe grande é de produto, design, que é galerada provavelmente de 18 a 25, né? Então, pô, às vezes a gente tem que se adaptar. Como é que você faz essa conexão de liderança sem ser excessivamente fraternal ou paizão, que às vezes vai ali e trata como se fosse meu filho? Ó, o negócio é o seguinte, né? Se não fizer, vai lá pro cantinho. Tem que dar paulada, às vezes tem que dar, né? Como é que você faz, cara? Assim, a pandemia mudou tudo, né? Até a minha ansiedade, graças a Deus, deu uma diminuída. A pandemia foi uma coisa que mudou tudo muito rápido, mas eu deixei de ser CEO de número para ser um CEO de pessoas. Legal, cara. Muito bom. Então eu não tenho mais aquele negócio do número. O número vai vir. É igual máquina. Se as pessoas tiverem condição para trabalhar. Porque assim, não adianta você ter 10 máquinas, querer fazer 1 milhão de metros. O número vem, mas com as pessoas. Então eu parei de ser um CEO de números para ser um CEO de pessoas. Hoje eu invisto muito em pessoas. E é muito complicado. A pessoa que te trouxe do 0 a 10, talvez não seja a pessoa que vai te levar do 10 ao 100. Perfeito. Só que o cara que te trouxe do 0 ao 10, porra, foi aquele cara que estava embalando com você. Botou o primeiro tijolo aí na Botou o brand. primeiro Tava ali tijolo. quando era tudo mato, né? Mas para não ter uma injustiça, né? Porque tem aquela coisa afetiva do cara que começou comigo ali, que eu tenho funcionários com 15 anos, que fez o meu primeiro desenho. Para saber se não é o cara que vai me levar do 10 ao 100, eu tenho que investir nele. Aí a responsa passa pro cara. Perfeito. Excelente. Então aí eu falo, cara, Eu te dei as condições, né? tá aqui, tá aí. E aí, talvez o cara não queira ir até 100 comigo. Talvez ele fale, eu tô em 10, tô legal e vou para outra empresa. Mas tem que ser apresentada a oportunidade e com as Tem que condições dar, para se capacitar. então hoje a Brand, a gente investe muito desde o social. Eu não sei como é que é nosso tempo aqui, vou dar uma fugidinha. Não, vai tranquilo. Vou dar um exemplo. Eles vão avisar pra gente quando a gente tiver no Eu vou vídeo. dar um exemplo pequeno, cara. Hoje nós temos um showroom ali, já é o quarto, quinto showroom. Nós temos um showroom muito bonito ali no Bom Retiro, na Correia de Melo. E eu levei minha mãe num sábado, depois que ficou montado, e muito grande, muito bonito. Minha mãe sempre acompanhou Legal. nosso showroom desde pequeno. E ela entrou lá e achou lindo e começou a chorar. Falei, que emoção isso aqui. E eu fiquei com aquela cena na cabeça. E aí, esse ano, depois de pandemia, que eu faço muito mais o social, né? Que eu quero fazer o social para trazer a galera. A gente fez o café com os pais. Não era café com as esposas, não era café com os filhos. Quando eu lancei isso, falei, gente, nós vamos fazer o café com os pais. Todo mundo mais pode trazer a esposa? Não, é café com os pais. Por quê? Quantos pais não sabem onde o cara trabalha, a máquina que ele opera? Então eu queria trazer isso que eu tive com a minha mãe para os nossos funcionários. E foi um sucesso. E aí eu conheci os pais dos nossos funcionários. E nós fizemos um tour. E aí o funcionário da Rama, olha mãe, eu trabalho aqui, mostrando, foi demais isso aí. Então a gente traz a família para saber que a Brand é muito diferente. Depois da pandemia, o consumidor não quer comprar o pano da Brand. Ele quer comprar o pano daquela empresa o que aquela empresa faz para eu vender o tecido? E isso foi uma coisa que a gente foi colocando naturalmente, né? Então, você tem muita coisa que você muda porque o mercado, né? Sustentabilidade. Nós começamos há 4 anos atrás trazendo fio de cânhamo. Foi a primeira empresa no Brasil que trouxe fio de cânhamo. Hoje todo mundo está com a bandeira, né? Vamos fazer. Tagzinho, né? Tagzinho. Não, a gente começou lá atrás. Esse negócio de trazer o funcionário foi isso. Foi uma emoção que eu vi minha mãe e eu falei, isso eu tenho que passar para todos os funcionários. Então esse ano nós já fizemos esse café com os pais, foi uma integração bacana, e fizemos a primeira festa julina, cara, foi um sucesso. Foram 300 pessoas no estacionamento da empresa. Cada barraca, cada encarregado ficou tomando conta de uma barraca, servindo o nosso funcionário, com um cachorro quente. Eu fiquei na barraca da argola, minha filha ficou em outro, meu encarregado ficou em outro. Isso foi muito bacana. Então a gente muda isso, né, voltando na pergunta, eu sou mais um CEO de pessoas. Legal. Eu quero atingir o número que eu vou atingir é consequência do que nós estamos fazendo na empresa. E dando condições para aquela pessoa que era a minha telefonista, que hoje é a minha financeira, de ela crescer. Então nós fazemos imersões, nós chamamos times, porque se você não tiver time hoje, meu amigo, você pode ter a melhor máquina de estampar. Não adianta. E se você não tiver a melhor máquina de estampar
mas se você tiver um time bom, o negócio anda. O que é legal quando você fala de ser CEO de pessoas e não de números, porque quando a gente é CEO de números, a gente tem um limite claro e definido de onde a gente pode chegar. Quando a gente é CEO de pessoas e é extremamente inteligente a sua abordagem nesse sentido, você não tem limite. Por quê? Porque uma pessoa, quando muito motivada e interessada e conectada com uma empresa e com um propósito, a gente não consegue mensurar o quanto ela pode nos entregar, porque ela pode entregar muito mais em decorrência disso. Então, assim, cara, é fundamental. E são poucos os empresários e poucas as empresas que percebem isso. Até dizem que fazem, mas fazem justamente por aquilo que você acabou de falar, porque está na moda, porque faz sentido, porque eu vi no TikTok, porque eu vi no Instagram, porque eu vi no LinkedIn alguém fazendo, porque tem um selo, porque isso vai fazer com que eu atinja um determinado mercado que eu desejava, e isso não fica autêntico. E quando é autêntico, essa coisa de ter levado a sua mãe e se emocionado, e por essa emoção ter passado para a galera, isso tem verdade. Quando tem verdade, a gente fez um podcast com um empresário aqui da cidade vizinha de Gaspar, aonde ele foi muito claro nisso, né? Se tem verdade, não precisa ter vergonha. E é bem assim, cara. A frase dele pra mim foi perfeita, né? Se tem verdade, não precisa ter vergonha. E é isso, cara. Então, se tem verdade, limpo, acontece. aberto, transparente. É isso aí, é isso aí. Quando nós compramos, né, trouxemos esse fio de cânhamo, aí eu fui fazer um vídeo de sustentabilidade. Foi até o Henry. Amigo em comum nosso, né? O Buscatexto. Nossa, o Buscatexto foi minha primeira entrevista foi com ele, pela Global, há muitos anos atrás. Sim. Já era um case de sucesso a brand, né? Que usava a tinta deles e tal. E aí ele fez o nosso vídeo de sustentabilidade, chegando o cânhamo, fazendo o tecido, que coisa bacana, né? E no meio do vídeo, tinha uma máquina jorrando água, né? Eu falei, pô, cara, mas isso não tá legal, mas isso não faz parte da sua fábrica? Eu falei, faz. E aí eu falei, não é um fio que vai fazer minha fábrica sustentável. Eu não conseguia levar e falar, isso aqui é o cânhamo, é muito melhor que o algodão, ele gasta 5 vezes menos água na lavagem. E jogando lá atrás. E aí eu falei, um fio não faz sustentável. Então, nós tivemos que mudar tudo. Nós compramos uma lavadora que gasta 50% menos de água. Nós usamos um amaciante que ele é reciclado de silicone, de capinha, de chupeta. Então, nós tivemos que mudar a fábrica inteira para eu ter um negócio sustentável. E sustentar o teu discurso, que o discurso, a prática tem que estar alinhada com o discurso. E aí veio um outro problema, veio um problema muito sério. Nós fazíamos um tecido, né? Hoje nós temos um tecido que chama Parise. Nós saímos daquela... a gente tem uma linha mais premium hoje. Começamos lá. Posicionamento, né? Posicionamento é uma linha premium. O Parise é um tecido aí reconhecido no Brasil todo. Acho que 50% da produção é esse tecido, né? Que é esse Parise. E aí nós fizemos o Parise e fizemos o Parise sustentável. E eu levava no cliente. E aí ele, que legal, ele comprava, para cada 5 mil metros do Parise, ele comprava 200 metros do sustentável. Eu comecei a ver o milagre da multiplicação, né? Porque o cara comprava muito pouco porque era mais caro. Sim. Aí o que eu fiz? Eu tirei o pé. Falei, não dá para vender assim. Você não pode vender o sustentável para chegar no consumidor, olha, esse é 10 e esse é sustentável, é 15. O cara vai falar, porra, que legal esse sustentável, mas eu vou me dá no outro. Aí o que eu fiz, cara? Foi uma estratégia também. Eu falei, eu vou fazer tudo sustentável e depois que eu vender, eu vou falar que aquilo é sustentável. E assim... Então você investiu, né? Investi. Aí chegava no cara do amaciante, quanto custa isso? 20% mais caro? Tá, mas eu quero 10 toneladas. Pô, e essa tinta? Não, eu quero tudo. Então a gente conseguiu manter. E aí, eu costumo sair alguns clientes e eu faço palestra com o time de vendas dos caras para falar por que aquele tecido, o que ele é, o que não é. E uma dessas foi até aqui no Sul, um grande cliente aqui. Eu cheguei lá meio sem saber e tinha 50 pessoas lá do time comercial do cara inteiro. Mas eu fui falando, olha, isso aqui todo o tecido é certificado, ou é Ecovero, ou FSC, gastamos menos água. Aí no fim de tudo foi uma pergunta excelente para fechar, né? Vem aquele cara, aquele representante antigo, dinossaurão que eu adoro, eu também sou dinossauro, né? Eu só evoluí. E isso vai custar quanto a mais? Você acha
E o ele cliente começou, vai pagar? e você acha que ele vai pagar? E começou a me dar uma lição tal, e eu só esperando para responder. Eu falei, cara, não vai custar nada. Isso é o tecido que você vende. Eu não vim aqui vender meu produto. Eu vim falar que o meu produto já é assim. Sensacional. Cara, então, e foi muito legal. Você oferecer um produto bacana sem cobrar, né? Porque não adianta, cara. Eu tenho que pensar, nós temos que pensar nas futuras gerações. Esse conceito está totalmente alinhado, tem até o livro Capitalismo Consciente que fala disso. Não adianta a gente entregar um produto que tem toda essa ideia de sustentabilidade, custa 30%, 50% mais caro, a gente tem que mudar o modelo para entregar valor equivalente, mais valor no mesmo preço. O que vocês estão fazendo hoje é nós fenomenal. temos cânhamo, fibra de banana, vamos ter outras fibras que a gente vai atrás, né? E como nós temos essa bandeira, várias indústrias vêm com soluções para a gente. E há um tempo atrás era o coating, né, que é passa no tecido antes de fazer, o cara veio com um coating maravilhoso, totalmente vegetal. Eu falei, é isso, eu quero exclusividade, eu quero isso no meu tecido, essa bandeira, tal. Vira o teu diferencial. Né? Aí só que no finzinho ele falou, olha, como isso não tem a química, né, você vai gastar mais água. Cara, mas aí mata, né? Entendi. Matou o negócio. A base era isso, né? Não Matou usar o mais produto, né? Então ele deixa de ser, né? Então você tem que ter uma coisa aqui. Tem que ter o equilibrar, mesmo né? preço, você tem que ter a mesma qualidade. Sim. E isso, graças a Deus, a Brand conseguiu. A gente tem estamos registrando a marca que chama EcoPrint. Então toda a produção é sustentável. Tintas certificadas, amaciantes reciclados, todos os fios certificados, FFC ou Ecovero, tudo é certificado dentro da Brand. Você não pode ter duas linhas. É o ciclo completo. É o ciclo completo. É porque o discurso tem que se comprovar na prática, né? Literalmente isso, né? Não faz sentido. Essa virada né? de chave. Se você tiver os dois, aí é o dilema do inovador. Você tem um produto antigo e o novo, o outro não engata. E assim, uma coisa, né, que eu não tenho vergonha de falar, eu tive que chegar pro Wayne e falar, cara, seu vídeo ficou demais, mas corta essa água aqui, cara. E esse vídeo roda ainda sem água. Mas eu não posso vender uma mentira. Sim, tá certo. Entendeu? Eu não posso falar que o negócio é sustentável e gastar água pra caramba. Hoje a gente tem uma lavadora contínua com 25, gasta 25 litros por quilo, e os produtos certificados, a quantidade é muito grande de compra nossa. Então a gente pode bater do bom sentido, no nosso fornecedor e falar, cara, isso é 10, esse sustentável é 12, vou comprar 10 toneladas, só que você vai fazer esse preço. Isso a gente passa para o cliente. Uma outra coisa, eu brinco, né? Toda quinta-feira nós temos um comitê, tá virando imersão já, né, cara? E eu troco uma ideia com os caras, né? Uma coisa que eu falo com eles, né? Feedback, né? Feedback é muito importante. Você tem que chegar, e eu tinha um problema porque eu pegava um profissional, esse profissional ficava um ano comigo, com 6 meses eu começava a ver defeito no cara e não dava feedback. Então com um ano você já tá de saco cheio. Você estava com o saco cheio, mas você nunca deu um feedback pro cara. Então eu comecei a aprender feedback. Sim. Então com 3 meses você chama o cara e faz o feedback. E ajusta a direção, né? Ajusta a direção. E o feedback, ele é muito complicado, porque quando você chama um cara pro feedback, ele já vai achar que você vai bater no cara, então o cara já vai com os números. Ele já vai na a gente não tem muito essa cultura, ele já vai, né? A gente não tem essa cultura da objetividade, de separar a questão e não entra no emocional, dar o feedback real. A primeira coisa que eu junto, faço, eu vou dar um feedback amanhã pro meu gerente, eu falo, cara, vem amanhã que eu quero conversar com você. E a coisa mais importante que eu aprendi no feedback é, você dá um feedback, aí você pergunta pro cara, você entendeu? Aí o cara fala, entendi. Tá, o que você entendeu? Cara, isso é fantástico. 50% não entendeu nada que você falou, porque o cara, você começa a falar... Fica bloqueado, né? Ele fica bloqueado, né? Eu tive isso na fábrica agora há um mês. Eu moro muito próximo da fábrica e, eu passo de sábado, domingo, a fábrica não fecha, vai fechar agora dia 23 de dezembro, volta dia 25. Então eu tô sempre passando, e a gente tá com uma caldeira a lenha e tal, e eu vi que tava um pouco de fumaça, eu vi que o cara tava sentado, e a caldeira tem aquilo de você tem que ficar pondo uma lenha no tempo certo. No tempo certo para não ter a fumaça. Para não ter a fumaça. E eu vi que o cara tava sentadão lá e o fogo tava comendo. Eu falei, esse cara encheu isso de lenha. E eu cheguei pro meu mecânico e falei, cara, eu quero um timer. Eu quero que esse carrinho só entre
que não consiga entrar de 2 minutos, você põe um tempo mínimo, 10 minutos para essa linha entrar. Falei isso. Na segunda-feira, o meu encarregado chegou e falou, ô Marcelo, o que você pediu lá não dá. Não dá para ficar só naquele tempo por... Resumindo, eu não cheguei pro cara que passei ideia, eu falei, você entendeu? Entendi. Eu não perguntei o que você entendeu. Queria ter me falado errado. Então isso é muito importante, você chegar e perguntar o que o cara entendeu. Com isso você vai montando, formando, explicando e pondo a galera junto. Se não tiver time, E Marcelo, nesse cenário todo, quais são os novos desafios que a empresa está enfrentando agora para o futuro? O desafio começou antes da pandemia, né? Antes da pandemia, começou na pandemia, mas antes da pandemia nós estávamos investindo já em sustentabilidade, investindo num monte de coisa, e como todos, o que aconteceu? Chegou a pandemia, parou, a carteira acabou de um dia para o outro. Sim. Nós não sabíamos o que fazer, né? Como todo mundo. E foi engraçado que foi a primeira vez que a fábrica fechou. Qual o primeiro problema que nós enfrentamos? Ninguém tinha senha. Nunca fechou. Não tinha senha da empresa. Chamamos o cara, pomos a senha e ficamos ali, né? Ficamos ali 10 dias sem operar? Sem operar, mas com um mês nós voltamos 24 horas. Graças a Deus. Por quê? Porque eu falei, alguém vai ter que vender de alguma forma. Eu vou ficar aqui ligando para os clientes. E fiquei ligando. E os caras de e-commerce, Marcelo, vou te mandar, quanto tempo? 10 dias. Então, nossa, a gente cresceu de uma forma, porque na pandemia, quem tinha dinheiro, deu férias, né? Não era o nosso caso. A gente vinha investindo muito. O pessoal deu férias e falou, vamos voltar daqui 30 dias. Abriu um flanco. Nós ficamos ali. E ali foi a empresa que veio com tudo, né? Veio com tudo e começou... Na verdade, você não chegou você diminuiu o ritmo, mas você continua como se fosse uma corrida, continuou trotando. A hora que deu a oportunidade... Eu brinco. Estava bem posicionado. Eu brinco que o carteiro não entrou em pandemia, ele vinha com a duplicata todo dia cedo lá. Sim. Marcelo, você tem um perfil de um CEO muito presente, né? Você falou várias vezes aí que tem convívio com o pessoal, que liga para o cliente e tudo mais. Eu acho isso daí fundamental. E aí eu tenho uma pergunta, que é a pergunta clássica aqui do Novo Hunter, né, do nosso podcast. Qual é o perfil do novo Hunter, desse novo líder, desse novo profissional que está vindo para o mercado ou que você busca, seja na condição de CEO para contratar ou que você identifica? Como tem que ser esse profissional do futuro? Quais são as características? O que eu vejo hoje do novo Hunter? O mundo mudou, né? Todo mundo só fala isso, já encheu o saco, mas o mundo mudou. Hoje você não precisa ir para Harvard para aprender. Você bate no Google e vem tudo, né? Antigamente você tinha aquele CEO que ficava atrás de uma... Eu brinco, tudo que eu brinco é sério, né? Isso é legal, acho que... Só esse lance de falar, eu brinco, mas é sério. A minha porta não fecha. A minha sala, a minha porta fica aberta. Às vezes a pessoa chega, pode fechar? Não. É costume meu de deixar aberto. Então, antigamente você via aquele CEO que ficava dentro de um lugar, 3 secretárias para chegar nele. Um monte de barreira, né? Um monte de barreira. Hoje não, cara. Hoje eu chego, a primeira coisa que eu faço, passar ali e tal. E o líder tem que ser o quê? Primeiro, ele tem que ser um cara que acabou da porrada. Não existe porrada. Você tem que trazer o cara, você tem que saber o que o cara está sentindo. Coisas muito complicadas, né? Eu já peguei vários profissionais muito bons que vieram, não duraram na empresa. Hoje um novo líder, um hunter, ele tem que olhar o que está, o papel aceita qualquer coisa, né? Tem que ver com perguntas, né, cara? Você tem que fazer perguntas ali que você já acaba com aquele papel. Eu fiz uma entrevista 2 meses atrás, que com 2 perguntas o cara já não vai trabalhar na minha empresa. Primeira pergunta que eu faço, cara, o que você conhece da Brand? O que você conhece da minha empresa? Aí o cara, o cara não quer trabalhar numa empresa. Você vai para uma empresa. Se o cara tá afim de trabalhar na empresa, eu gosto da Brand, vocês fazem isso, você fala, já é 50% do negócio, né? Então, esse novo líder, ele tem que saber, ele tem que ter o feeling. Perfeito. Porque tem uma coisa que você fala, né? Que você tem que ser demorado para
para contratar, você tem que ser muito rápido para demitir. Porque uma demissão é terrível. Então esse cara ele tem que ter a sensibilidade para ver se o cara veio para... Se está alinhado com os teus princípios, se está alinhado com os valores. Princípios. Se está com vontade. Né? Se está com vontade ou se o cara está ali... Teve uma coisa assim no Brasil aí que estragou muito, né? Esse auxílio-desemprego aí, cara. Eu vejo que na minha época de fábrica de representante, os caras... Eu conheci alguém na fábrica, não, já vai fazer 6 meses. Aí o cara saía. Né? Ele trabalhava 6 meses e isso acabou, né? Você não tem um profissional. Quando eu vou receber um currículo, cara, o currículo que eu mais gosto é aquele, ele trabalhou 10 aqui, não importa se é igual de vício, ele trabalhou 10 anos aqui, 10 ali, 10 ali, e outra, você tem que ter um cara que tem a sensibilidade que ele vai agregar na tua empresa com vontade de crescer. Chegar pro cara e falar, daqui 5 anos, onde você vai estar daqui 5 anos? 5 anos eu vou me aposentar, tô na praia, legal. Tudo certo. Beleza, não pra gente. Cara, qual o seu pior defeito, cara? O que você acha que você tem de ruim? Qual que é a sua maior virtude? Ali você já pega, né? Porque currículo vai tudo ali, né? Sim. Currículo eu vi um podcast, não sei de quem, que ele falava que currículo é tipo do cemitério. Você nunca vai ver no cemitério ali que aquele cara morreu devendo pro cunhado, né? Que o cara foi ruim, que o cara foi mal. É sempre um quadro mais bonito que a realidade. É sempre bonito. E hoje é muito ruim você contratar e ter que dispensar. Sim. Então o Novo Hunter ele tem que trazer equipe, mostrar o que a empresa quer passar, o que a empresa pode fazer. As minhas quintas-feiras eu falo, gente, temos que diminuir a segunda. Essa segunda criou tanto que isso aqui a gente compra essa máquina X nova para vocês. E assim, é muito difícil, claro, eu fico nervoso, mas bater, nunca. E um novo líder hoje, ele tem que trazer, conversar e escutar. Quantas pessoas boas eu perdi porque o cara XYZ chegou para mim e falou que o cara não servia. Depois eu fui descobrir que era uma rincha pessoal que eles tinham, né? Hoje você tem... Eu não dispenso, se for falar de uma pessoa, eu tomo decisão com 3 ou 4 pessoas juntas. Eu nunca tomo uma decisão sozinho, porque você vê os pontos de vista de todos, né? Perfeito. Isso é muito importante. E quando você perde pessoas boas, claro que tudo isso eu estou falando pelo tamanho da minha empresa, né? Às vezes eu brinco, mas esse tecido não foi para lá? Aí não, porque não falou, falei, gente, nós temos uma filial no Canadá e você está na Austrália, né? Então vocês têm que... nós estamos dentro de um prédio de 4.000 metros, Não dá, né? Então dentro da nossa empresa, eu ando tudo ali dentro de manhã, eu vejo que está parado e já mando foto, né? Quando os caras vê foto minha, não é feliz aniversário, é pano parado, é tudo aquilo, e a gente tá ali no meio. Então, dentro da minha empresa eu consigo fazer isso, né? Às vezes eu estou falando alguma coisa... Tem que ter o dedo no pulso do negócio. Né? Eu consigo ter, mesmo numa produção enorme, a gente consegue ter isso. Mas assim, time é tudo, e esse cara, o novo líder, ele tem que saber legal. Claro, você tem que ter uma empresa que 90% sejam pessoas boas. Isso nós conseguimos, mas eu não quis fazer uma empresa, olha, estou contratando pessoas boas. Não, a empresa foi criando assim... Em função dos valores. Em função dos valores. Tem um negócio que eu aprendi, né, que é o 20, 70, 10, né? Então você tem, vamos falar que 20% são pessoas boas, 10% são pessoas ruins, e 70% fica com quem tiver na liderança. Então se você tiver os influenciadores lá embaixo, os 10% na liderança, os 70% você vai ter 80% numa empresa ruim. 20%. Ou você cresce ou você despenca, né? Então tem aquilo, né? O laranja podre. Sim. Cara, você tem que tirar, você tem que estar, e você tem que estar ali falando com todo mundo. Esse eu acho que é o novo líder, muito psicológico. Às vezes você não tem que ter mais o bam, o cara bam da estamparia que só ele sabe fazer tudo. O cara que só ele sabe fazer, que é o melhor, não serve mais, não cabe no mercado.
Hoje cabe um cara, hoje procura um cara que seja líder e ele vai aprender muito mais, ele vai descobrir por que o cara está estragando aquilo sem saber como que o cara está estragando. E ele vai dar ideia de fora. Eu tenho um exemplo fantástico, é muito antigo, de uma propaganda do Itaú, que o cara estava colocando uma placa do Itaú, e o cara passava embaixo, assobiava e falava, ó, mais para cima, mais para o lado, e o cara assim, quem está de fora vê muito mais fácil. Então, as pessoas que vêm, eles dão ideia, eles trocam ideias, né? E é muito mais simples. Uma coisa que eu estou aprendendo é escutar, né? Eu tenho resposta para tudo. Aí o cara já vem com um problema, eu falo, não sei, o que você acha? Legal. Saber se tem capacidade. Legal. Outra coisa é, às vezes você tem um cara bom e o ótimo está embaixo dele. Puta, isso é terrível. Porque ele não vai deixar passar. O novo líder tem que enxergar tudo isso. Ver quem que é o bom, quem que é o ótimo, se eles estão na posição certa, se o cara de 0 a 10 vai te levar a 100, isso daí. E ele não precisa ser formado, no meu caso, no têxtil. Ele tem que ser um cara inteligente, que aprender todo dia e passar informação. Para poder evoluir junto com a empresa. Para evoluir junto. Tudo passar, né? Tudo legal. Passar. Acho que isso é muito importante. Tem que te agradecer, a gente já está no limite do nosso tempo. Tem que te agradecer muito pela oportunidade. Passou rápido. Que legal, que bom, né? Quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, tirar um tempinho, já que você veio aqui para a feira, para bater um papo com a gente, comigo, com o DJ, com a nossa audiência. Espero que essa presença na Febratex aí para vocês, para a Brand, seja muito produtiva, que dê bons resultados. Vou passar aqui para o DJ fazer o encerramento, depois seus agradecimentos. Eu acho que esse é um momento de retomada do mercado, né? A gente está agora nesse ciclo do pós-pandemia. É muito bacana conhecer a história, a tua trajetória e a trajetória da Brand. Inovação, gestão, liderança, construção das pratas da casa, né? Sim. Alinhamento de princípios e propósitos, isso é muito bacana. Parabéns e sucesso daqui para frente cada vez mais. E obrigado pela troca de experiências. Aqui. Cara, eu só tenho a agradecer. Isso que a gente está fazendo é muito legal, né? Porque a gente passa experiência. E muita coisa eu aprendi, porque a gente é uma torneira, né? E não pode fechar essa torneira, essa água tem que correr. Então isso é o principal. Acho que o digital fez isso, né? A gente poder contar a história para um mundo de gente e se inspirar. Muita coisa que eu falei, eu escutei. Sim. Muita coisa que eu falei, eu senti, eu conquistei, e isso daí é uma ida. Então, parabéns pela iniciativa, cara. Obrigado. E, cara, muito obrigado por eu poder contar a história da Brand, que eu acho que é... E a minha história, né? É que, assim, eu fui contar a minha história, mas a minha história é Brand, né? Sem dúvida. Então tá junto, não tem como separar. Legal. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu, Marcelo. Obrigado. Pessoal, esse é o Novo Hunter. Continue acompanhando o nosso canal. E muito obrigado, Marcelo. Um abraço. Abraço. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Lince Tech, potencializando negócios através de pessoas, tecnologia e inovação.